Fala pessoal, bom dia. Hoje é domingo, meu último fim de semana aqui em Portugal. E eu vou aproveitar para dar um pulinho em Porto. Eu vou só fazer um bate-volta lá. Então, eu tô indo pro aeroporto agora para pegar um voo. Sim, eu vou de avião. Vou aproveitar só para dar uma passeadinha para falar que eu conheci o Porto. E lá fui eu mais uma vez para o aeroporto de Lisboa. Como ainda era bem cedo, cheguei lá em uns 20 minutos, já que não tinha muito trânsito na cidade. E olha só esse clima com muita névoa. Acabei de chegar aqui no aeroporto de Lisboa. E uau, tá com muita neblina aqui. Hoje eu tô só com mochila, porque, enfim, de novo, é um bate-volta, então tô indo agora de manhã, de noite eu volto pra Lisboa. Um voo de 30 minutos, é um voo curtíssimo. É isso aí, bora conhecer mais um pedacinho de Portugal. Sério, olha essa neblina. É incrível. Quando eu cheguei aqui ano passado, inclusive eu desci aqui nesse ponto, eu lembro que também não dava pra ver nada, e tava de noite ainda, então a visibilidade era quase zero. Esse aeroporto aqui, ele é bem grande, ele tem 2 terminais, mas se eu não me engano quase todos os voos são concentrados aqui no 1, e tem que andar bastante aqui. Aqui nesse aeroporto, a fila do raio-x costuma ser bem grande e demorada, mas hoje tá bem de boa até. Passei pela segurança, acho que levou aí uns 10, 15 minutos. E agora eu vou achar o meu portão de embarque, que supostamente tá para começar já, mas é TAP sempre atrasa. E uma passadinha rápida pelo duty free do aeroporto. Grande, tem bastante coisa aqui. Ali em cima ficam os lounges, mas como já tá quase na hora do embarque começar, supostamente, eu não vou em lounge hoje porque não vai dar tempo. Cada vez que eu venho aqui, eu descubro um canto novo desse aeroporto. Agora mesmo eu tô pegando um corredor que eu nunca nem tinha visto. E é esse aqui, 7. Mas acho que nem começou ainda. Algo que eu tô muito curioso é porque esse voo é super curto. É um voo pra... Acho que daqui a Porto são 270 quilômetros, é um voo de 30 minutos. E aí você imagina, um voo tão curto assim, deve ser num avião pequeno. Só que a gente vai num A321, que é grande. Então, eu não sei se tem uma demanda muito grande. Tô bem curioso. Embarcando. Agora são 9h55, então vai dar uma atrasadinha, mas acho que pouco. Pelo menos espero. O embarque foi bem bagunçado, principalmente porque tinha uma passageira que não queria despachar mala na fila. E para ajudar, o voo demorou muito para sair. Mas o trajeto é tão curto que mal deu tempo de assistir a um episódio inteiro de série antes do pouso em Porto. Cheguei em Porto, o voo atrasou muito, demorou muito para sair lá de Lisboa. De novo, TAP, né? E o aeroporto de Lisboa, o tráfego lá é sempre caótico. Mas estou aqui no aeroporto de Porto e agora preciso me localizar aqui, achar a saída e aproveitar a cidade em algumas poucas horas. E realmente o voo estava bem lotado, fiquei bem surpreso, porque, de novo, é um voo de 35 minutos num A321, que é um avião razoavelmente grande para esse trajeto. Então, fiquei surpreso, achei que não teria tanta demanda assim para esse voo, mas pelo jeito tem. E o meu passeio em Porto começou com muita chuva, mas como eu ainda precisava voltar para Lisboa no mesmo dia, o jeito era explorar tudo assim mesmo. Fui de Uber até a cidade e levou uns 20 minutos para chegar lá. Eu visitei o Negra Café, que tem um ambiente simplesmente incrível, e para tomar café da manhã pedi um cappuccino e panquecas com cobertura de chocolate morango. Sério, estava tudo uma delícia. Eu tinha esperanças de que a chuva daria uma trégua, porém ela só ficava cada vez mais forte. O estilo de Porto é bem similar ao de Lisboa, com construções bastante históricas e calçadas de calcário que são super escorregadias, então vale a pena tomar bastante cuidado se estiver num dia chuvoso como esse. E ali eu me deparei com um McDonald's bem diferenciado e é claro que eu tive que entrar para ver. A loja conceito, conhecida como McDonald's Imperial, é considerada uma das mais bonitas da franquia em todo o mundo. Até lembra um pouco o famoso Macmill de São Paulo. E essa é a Igreja dos Clérigos, construída no século XVII. Essa igreja possui uma torre com 75 metros de altura, sendo o edifício mais alto de Porto. É possível visitar a torre, porém o passeio é pago e eu não estava com muito tempo dessa vez. Me dei uma passadinha rápida pela estação ferroviária de São Bento, inaugurada em 1916. Essa estação de comboios, como chamam os trens por aqui, é tão charmosa que parece até um museu. E aí eu segui em direção à ponte que leva até a Vila Nova de Gaia, uma cidade vizinha de Porto. As construções ao redor são muito encantadoras. Aliás, nem mesmo a chuva atrapalhou as famosas feiras de Natal por aqui.
Essa ponte em questão é a Ponte Luís I, também conhecida como Ponte Eiffel, isso porque ela foi projetada em 1886 por Théophile Seyrig, um dos discípulos de Gustave Eiffel que projetou a famosa torre em Paris. Da parte de cima é possível ter uma vista panorâmica tanto de Porto e de Gaia, e mesmo com toda essa chuva a vista é muito linda. Já em Gaia, aproveitei para comer pastéis de bacalhau em um restaurante chamado Sabores da Fininha, que fica bem de frente ao Rio Douro. Inclusive, essa região tem várias opções de lugares para comer e beber. Na volta para Porto, passei por baixo da Ponte Luís I. E se a vista lá de cima impressiona, o que mais chama a atenção aqui embaixo é a estrutura e a arquitetura da ponte. Assim como em Lisboa, aqui em Porto também tem muitas ladeiras e ruas estreitas, que por sinal são bem charmosas. E então me deparei com mais uma igreja antiga, a igreja de São João Novo, construída no século XVI. Segui em direção ao Largo de São Domingos, uma região com várias lojas e restaurantes. E adivinha só, mais uma igreja. Essa aqui é a Igreja da Misericórdia, que começou a ser construída em 1559 e foi reformada anos depois com uma fachada barroca. Por fim, eu consegui chegar ainda mais perto da Igreja dos Clérigos, aquela com a torre mais alta de Porto. A construção é muito impressionante. E aí o meu passeio terminou na Universidade de Porto. Lembrando que eu visitei todos esses lugares a pé para conseguir ver mais detalhes da cidade. E olha, o tempo passou voando. E por falar em voar, já era hora de voltar ao aeroporto. Fim do rolê, já tô de volta ao aeroporto. Foi muito legal conhecer aqui Porto. Conheci assim, né? Passar rapidinho nos pontos turísticos. A TAP mandou já SMS falando que meu voo vai atrasar. Legal. Mas, por via das dúvidas, já estou aqui pronto para esperar o voo. Agora eu preciso me localizar, achar onde fica o embarque. Pelo menos eu não tenho mala, eu tô só com mochilinha, é bem mais rápido. Eu tô aqui na área interna já do aeroporto. Agora preciso esperar meu voo, que provavelmente vai demorar mais de uma hora porque ele tá atrasado, já foi informado. E conhecer Porto foi muito legal. Não deu tempo de ver tanta coisa assim, porque eu andei bastante pela cidade. Só que, claro, não dá tempo de entrar nas coisas, não dá tempo de visitar bares, essas coisas, porque essas eram só algumas horas aqui. Mas super voltaria para passar mais tempo. Porém, agora é hora de voltar para Lisboa e aproveitar os momentos finais dessa parte da viagem, porque ainda tem mais uma parte, porém a de Portugal tá chegando ao fim. E o que eu já vi aqui na área interna, que tem um lounge para cima, e como meu voo tá atrasado, eu vou tentar ver se eu consigo acessar. O aeroporto de Porto também é bem grande e movimentado, com voos para toda a Europa e até mesmo Brasil. Eu consegui acessar a sala VIP, que apesar de ser espaçosa, tem uma estética bem antiga. Aproveitei para provar pela primeira vez o Sumol, um refrigerante de Portugal, mas confesso que não gostei muito não. O meu voo atrasou em mais de uma hora. Agora são 7h30 e agora que a aeronave pousou aqui no aeroporto, então tô indo lá para a fila de embarque. Ainda bem que é um voo rápido, mas chatão. A decolagem de Porto foi muito linda, deu para ver vários pontos turísticos da cidade lá de cima, incluindo a Ponte Luís I. O voo de volta a Lisboa foi super tranquilo, levou uns 40 minutos, então nem deu tempo de cochilar ou assistir uma série. De volta a Lisboa. Fim de um surto. Aí agora, saída padrão. Tô me sentindo um local já conhecendo esse aeroporto. De tanto que eu voei saindo dele. Chamar Uber e voltar para o Airbnb ou achar o que comer. A escolha da noite foi a cervejaria Dot e eu pedi a francesinha, uma especialidade deles. É um sanduíche típico do Porto e bem recheado com linguiça, salsicha, queijo e ovos. Devo dizer que é muito bom. Já para o almoço fui num restaurante chamado Banzé e comi uma versão autoral do bitoque e uma carne grelhada com ovo e fritas que estava bem saboroso. O passeio seguiu por alguns lugares bem turísticos de Lisboa, como a Rua Rosa e o Time Out Market, um mercadão com tudo que você possa imaginar. Outra recomendação é visitar uma cafeteria chamada The Cakery, que é super charmosa e tem um ótimo bolo de cenoura com cobertura de chocolate.
Eu também aproveitei para visitar Sintra, uma pequena cidade conhecida por seus castelos históricos. Lá eu subi no Castelo dos Mouros, construído no século IV por muçulmanos que invadiram a Península Ibérica. Esse castelo ocupa uma área de aproximadamente 2.000 metros quadrados e fica em um dos pontos mais altos da cidade. Para se ter uma ideia, estima-se que são 500 degraus de escada para chegar até a torre real do castelo. A área do Castelo dos Mouros tem também um pequeno museu com itens da Idade Média que foram encontrados ali mesmo, além de uma maquete da estrutura do castelo. Apesar do caminho ser longo e cansativo, o passeio vale super a pena por conta da incrível vista lá de cima. Vale a pena lembrar que a entrada na parte principal do castelo é paga e custa 10 euros por pessoa. E a 400 e alguma coisa metros de altitude, mas de onde a gente saiu era bem mais baixo. A gente subiu uns 200 metros, por aí. Para terminar o passeio, desci até o centro de Sintra, que estava todo decorado para o Natal. A cidade tem vários restaurantes e cafeterias familiares para quem procura uma experiência gastronômica local. Eu já estava morrendo de fome, então minha janta foi esse prato com frango grelhado em um restaurante chamado Bristol. E é possível ir de Lisboa até Sintra de trem e a viagem leva menos de 1 hora. E, pelo menos na volta, o trem estava bem lotado. Volta a Lisboa. O passeio foi divertido, apesar de ter sido muito cansativo. E isso que a gente nem explorou tanto, assim, porque tem muito mais coisas para ver lá, mas fui num castelo medieval, não sei. Fui num castelo muito antigo e é uma das coisas que eu posso riscar da minha lista. E o lugar lá é muito bonito, inclusive, mas todo o trabalho de pegar o trem, o comboio, ir pra lá e depois voltar foi muito cansativo. Uma coisa muito curiosa aqui de Portugal, não só daqui, mas da Europa em geral, é que os varais ficam pra fora, literalmente na janela, assim. E aí você olha na janela das casas e tem várias roupas penduradas. Lá na Geórgia mesmo é a mesma coisa. E eles penduram até assim, de um lado pro outro da rua. É muito curioso. Fala pessoal, hoje é meu último dia aqui em Lisboa. Amanhã eu vou embora já. Na verdade, embora não, eu vou para outro lugar. Mas vou aproveitar para dar uma volta agora que eu já quase arrumei todas as minhas coisas. Vou dar mais uma voltinha, sair para almoçar, tomar um café, comer mais um pastel de nata e aproveitar minhas últimas horas, menos de 24 horas aqui em Lisboa. E mais uma vez descendo esse castelo. Nossa, a escadaria desse prédio. Esse prédio é muito velho. É comum aqui, né, na Europa, você ter prédios velhos. Mas o problema mesmo é que aqui não só o prédio é velho, mas o apartamento em que a gente ficou não é reformado. Incrivelmente, hoje não tá frio aqui. Tá fazendo 19 graus. Eu tô até sem blusa, sem jaqueta. E tá super tranquilo de andar nas ruas e sentindo zero frio. O tempo tá meio nublado, mas tá ótimo. Aqui agora eu tô subindo pro bairro Alto de Lisboa. Que lá tem vários restaurantes, tem bares. É um lugar cheio de coisas aqui. E eu não tô tão longe. A grande questão aqui em Lisboa é que é tudo colina, né? Tudo subida. Literalmente o nome do bairro Alto é esse porque ele fica no alto. Então é uma caminhadinha bem chata, mas não é longe. Olha aquela subidinha ali, por exemplo. Que divertida. E é ali mesmo que eu tô indo. Mesmo com tanta subida, eu nunca me canso de andar por Lisboa. É uma cidade muito encantadora. E no caminho acabei passando pelo Jardim França Borges, que é bem bonito por sinal. E ali tinha mais uma feira de Natal. Já é a segunda vez que eu venho pra cá. E uma coisa que eu não tô acostumado é com carros parando na faixa de pedestre. Porque às vezes eles vêm com tudo, só que mesmo assim eles param. E a gente, naturalmente, brasileiro, tá acostumado a ver os carros passando por cima da galera mesmo. Mas aqui eles param e eu sempre fico com aquele receio quando eu tô cruzando a rua. Porque fico olhando pra ver se o carro vai parar mesmo, fico meio com receio. Mas eles param. E aqui estou de novo no Miradouro. Esse lugar é muito legal, tem uma vista muito bonita, justamente porque a gente está bem no alto, então dá para ter uma vista panorâmica de Lisboa, dá para ver o Castelo de São Jorge lá em cima.
E por causa do Natal, estão rolando umas feirinhas aqui. Então tem um mercadinho de Natal. É super bacaninha, bem bonitinho ali. Esse mirador é definitivamente um dos meus lugares favoritos de Lisboa. É impossível não se impressionar com a vista. E ele fica ainda mais charmoso com a feira de Natal. Esse restaurante Armarra é outro que eu vim no ano passado, que eu gostei bastante e me deu vontade de voltar aqui. Ele é bem pequenininho, tradicional, mas a comida era bem boa. Eu pedi um dos meus pratos favoritos, que é o salmão grelhado, e esse aqui vem acompanhado de muita batata frita e legumes. O prato junto com uma taça de vinho saiu por 15 euros. A comida estava ótima. Eu já tô um pouquinho arrependido de ter vindo sem blusa, porque agora deu uma esfriada aqui. Então, antes de eu continuar o passeio por aqui, eu vou voltar para o Airbnb e pegar uma blusa. Aproveitando minhas últimas horas aqui em Lisboa, agora de blusa, porque realmente esfriou, e vim aqui na Praça do Comércio. É um lugar que eu já tinha vindo no ano passado, mas é bem bonito aqui, tem várias coisas em volta, tem essa praça enorme, inclusive tem uma árvore de Natal bem bonita montada aqui. Eu acho que quando eu vim no ano passado, como eu vim em novembro, ainda não estava decorado para o Natal, pelo menos essa parte aqui em específico. E eu quero ver se eu acho um café, alguma coisa. Na verdade, tem um lugar muito específico, eu quero ir na Manteigaria, que é um dos lugares tradicionais de pastel de nata. Lembrando que pastel de Belém é só o que vende lá em Belém. Inclusive, fui no ano passado, mas esse ano não deu para ir lá. Um detalhe interessante sobre a Praça do Comércio é que ela fica às margens do rio Tejo e é considerado um símbolo histórico por já ter sido local do Palácio dos Reis de Portugal. E claro, aproveitei para chegar bem perto do rio Tejo, que deságua no Oceano Atlântico. Aliás, vocês sabiam que Lisboa também tem uma estátua do Cristo Redentor? Ela fica no Santuário de Cristo Rei e foi inspirada na estátua do Rio de Janeiro. Inclusive, embora as estátuas tenham tamanhos parecidos, o pedestal da versão portuguesa é bem mais alto. Essa região se chama Baixa de Lisboa e é considerada o coração da cidade. Por aqui existem vários comércios, desde lojas a cafés e restaurantes. E claro, a decoração de Natal estava impecável. E essa aqui é a Manteigaria, uma famosa fábrica de pastéis de nata. Além dessa loja em questão ser super charmosa, aqui você ainda consegue ver de perto toda a produção dos pastéis enquanto espera o seu pedido. Tem várias lojas de rua por aqui, inclusive. E... bem, eu fui numa Zara, passei na Zara, comprei mais coisas, sendo que eu nem tenho espaço mais pra colocar coisa na mala. Mas enfim, ali pra cima já é o Armazéns do Chiado, que é um shoppingzinho de Lisboa. Tem várias lojas, tem Fnac, tem Starbucks. Vou dar uma passada ali mais uma vez. Eu já fui ali umas 1000 vezes, mas vamos de novo. Ficando cansado já de subir esse monte de ladeira. Pra fechar o dia, passei no Armazéns do Chiado e parei no Starbucks. Devo admitir que eu amo esses copos especiais de Natal. E olha aí, uma loja da Havaianas em um dos principais pontos de Lisboa. Bom, poderia ter chamado um Uber, mas decidi voltar pro apartamento a pé para dar aquela última passeadinha aqui, né? Última oportunidade de ver o movimento e ver as ruas de Lisboa. E assim eu fui me despedindo mais uma vez de Portugal, observando a encantadora decoração natalina. Essa foi minha segunda vez por aqui e definitivamente haverá uma terceira vez. Lisboa, principalmente, tem um lugarzinho especial no meu coração. E a aventura chegou ao fim, na verdade, parte dela, porque amanhã cedo eu tenho um voo para Turquia e de lá eu vou para Geórgia, então estou bem ansioso para isso. Mas a parte de Portugal acabou. Estou muito feliz de ter voltado aqui, porque eu vim para Portugal no ano passado, porém fiquei apenas alguns poucos dias, depois de seguir viagem para Londres, e eu senti que tinha mais coisas para fazer, que eu queria explorar mais. Eu gostei muito de Portugal quando eu vim na primeira vez, gostei da comida, gostei
de conhecer os lugares, a vida noturna de Portugal, aqui de Lisboa, porque eu só fiquei em Lisboa, e eu queria voltar para conhecer outras coisas, e eu consegui. Mesmo que com pouco tempo, eu consegui ir para Sintra, eu vi o Porto em algumas horas, então foi uma viagem muito bacana. Só não foi mais legal, só não foi mais prazerosa por conta desse Airbnb aqui, porque ele deu bastante dor de cabeça pra gente na nossa estadia. É um prédio velho, tem vários problemas. Alguns dos problemas eles conseguiram solucionar pra gente, outros a gente só passou raiva mesmo. Mas faz parte, né? A gente não consegue acertar tudo e esse Airbnb, pelo menos dessa vez, não foi um acerto. Mas de resto, Lisboa sempre muito legal, entregando muita coisa. Eu sinto que agora eu já conheço bem Lisboa, eu sei que tem mais coisas para fazer aqui, mas no geral, das coisas mais turísticas, eu já vi quase tudo. Então, se eu voltar para Portugal de novo, que provavelmente eu vou fazer, eu iria para outras áreas, tipo Porto, por exemplo, super passaria mais tempo lá. Agora eu vou dormir pouco, porque já tá tarde, eu tenho que acordar cedo para terminar de me arrumar e ir pro aeroporto. Mas é isso, tô feliz por ter feito mais uma viagem. Viajar é sempre bom, conhecer lugares novos, é sempre muito legal. E agora sigo ansioso para ver o que vem aí nessa última parte da viagem, que é a ida para a Geórgia. Valeu mais uma vez por acompanharem aqui o vlog e em breve tem vídeo da Geórgia. Abraço, pessoal. Até a próxima.